Olá pessoal, tudo bem? Eu acabei me rendendo a cortar também com fio quente e isopor e quero compartilhar com vocês algumas dicas que eu fiz para conseguir cortar o isopor com o fio quente, tá? Então a primeira coisa que eu tive dificuldade é para fazer o perfil da asa do avião e que material escolher. Eu acabei fazendo com chapa de zinco. Eu fiz o desenho no papel, aí eu colei o papel na chapa de zinco, desenhei e cortei com uma tesoura de latoeiro, tá? Tem que deixar essa pontinha aqui para você guiar o fio no começo do corte. Então sem essas duas pontinhas, que é uma sobra um pouquinho a mais do que o perfil do avião, tá? Da asa. Então eu fiz um perfil no centro e um perfil da ponta da asa. Como eu vou cortar sozinho, eu não tinha como ter um controle dos dois lados. Eu acabei optando por fazer o Weasel, que é um avião que ele tem a asa em um formato quase de delta, né? Que ele tem o centro mais largo e vai estreitando na ponta. Que usamos para mim o pessoal do Rio de Janeiro, de Niterói, acabou compartilhando um vídeo que mostram isso, né? Então qual que é a ideia? Você vai ter o formato da sua asa como se ela fosse um delta e o fio fica preso aqui na ponta, como se fosse a ponta de um triângulo, tá? Aqui nessa tábua, além de ter o desenho do formato da asa, que é a posição que ela vai ficar, eu coloquei uns grampinhos que eu atravessei por baixo da madeira. Ajuda a fixar para ela não escorregar o isopor. Então é só uma pontinha fina, ele não vai estragar em nada a asa, também é uma sobra embaixo, né? Ele ajuda a fixar. Então ele fica aqui assim. Aí assim ele já não mexe. Ele fica fixo. Com o peso em cima fica mais bacana ainda. Então eu tenho um formato do avião que eu fiz, formato da asa, e eu vou colocar esse perfil aqui. Eu vou prender isso com um alfinete. Então eu coloco ele aqui na ponta. Eu já cortei o isopor no formato da asa, tá? Isso vai me ajudar como guia. Eu coloquei ao longo da asa inteirinha, isso aqui é muito importante, uma altura a partir da base. Então isso aqui é 1,5 centímetros. 1,5 centímetros. No outro lado aqui também, 1,5 centímetros ao longo dela inteirinha. Assim eu posso ter certeza que eu não vou ter asa torcida. Se em um lado do perfil eu colocar aqui mais alto que o outro, eu vou ter uma asa que fica torcida. Você pode fazer isso intencionalmente se você quiser, mas se você não quer, faça a mesma referência em todos os lados. Aqui na frente eu já fiz também a valeta para colocar a valeta de fibra de vidro no bordo de ataque e no bordo de fuga. Isso me ajuda para deixar o bordo de ataque mais firme e o de fuga mais bacana para prender os ailerons. Elevons no caso, né? Então beleza, pessoal. Os alfinetes, você coloca eles nas extremidades para não subir e também aqui na parte de cima e de baixo para não torcer quando você vai passar o fio quente, tá? Eu fiz com chapa de zinco e quando você corta com a tesoura de latoeiro tende a ficar um pouco uma textura áspera. Tem que passar uma lima, tem que deixar bem lisinho, porque o fio quando está passando não pode enroscar, tá bom? Então ó, tá tudo com a mesma altura, então tá alinhado aqui o bordo de ataque, o bordo de fuga tem uma linha, que é a mesma linha que está aqui atrás. Se eu deixar também aqui uma altura maior do que na frente, eu vou deixar o avião com diedro. Isso aqui está o centro. Se eu aqui nesse lado deixasse mais alto, a 2 centímetros por exemplo, eu deixaria as pontas das asas mais altas que o centro. E também estou garantindo que vai ficar no mesmo alinhamento. Eu quero o avião reto. Agora eu vou posicionar aqui, ó.
firmei bacaninha. Põe o peso aqui em cima. Agora, quando eu vou cortar, aqui está uma corda de aço de violão, tá? Essa é a corda mais fina. Você pode usar outros fios, esse aqui também dá pra fazer, tá? É baratinho, você acha em qualquer lugar de instrumento musical. Se eu quisesse fazer uma asa que não tivesse tão fechado aqui o ângulo, tivesse mais aberto, eu tinha que afastar. Quanto mais eu afastar aquele pino, mais aberto fica o ângulo da minha asa. Então, se chegar um momento que eu quero ele bem aberto, quase reta a asa, e eu não tenho a corda de violão suficiente, eu começo com um arame normal. O importante é o pedaço que vai cortar a asa, ser do metal que você consegue cortar, tá bom? Por experiência, eu já aprendi que tem uma temperatura ideal para cada isopor, tá? Você vai acabar experimentando. É bom não experimentar na hora de cortar. Tenta antes com um pedaço aqui de rascunho, né? Quando você está passando o fio, você vai ter que começar num ritmo e ir andando. Não pode ser muito lento nem muito rápido. Se você tiver com os alfinetes mal posicionados e eles estiverem para dentro, eles vão enroscar no fio também. Aqui nesse lado, eu coloquei esses cortezinhos de guia. Essa altura, ele fica alto, para quando passar o fio aqui, eu puder cortar a parte de baixo. Então aqui está na parte alta, eu passo por baixo do perfil. Quando eu for cortar a parte de cima do perfil, eu vou descer aqui até uma parte mais baixa, para ele passar por cima também. Tá? Eu vou agora encostar a câmera para fazer isso aqui um pouquinho à distância. Então, ó, antes eu vou cortar a parte de baixo. Então deixa eu subir aqui para cima. Deixa eu verificar se vai dar certinho aqui. Ó, tá encostando os dois certinho. Beleza. Deixa eu encostar a câmera agora. Pronto, ó, então nem um minuto demorou para cortar a asa, né? Tira aqui, pronto. Tá? Aqui foi um momento que eu parei, que eu errei. Tive um pouquinho de marca, mas tá uma marquinha bem pequena. Beleza? Então, ó, depois que você montou tudo isso aqui, que parece parte complicada, você viu que você corta uma asa preparando ela em menos de 5 minutos. Beleza, pessoal?